Olá, turminha boa, sejam bem-vindos a mais uma dica esperta do nosso Contraturno Digital. Professor Ananias Carvalho aqui com vocês, serei o seu anfitrião nessa nossa dica. Falando nela, vamos à nossa dica. Vamos lá. Trago uma dica muito bacana, muito legal para vocês, que é justamente demonstrar como o historiador transforma o depoimento das pessoas em fonte histórica, as chamadas fontes orais, utilizando uma metodologia, uma técnica e uma disciplina que a gente conhece como história oral. Olha só o que o texto fala para a gente. A história oral é o trabalho de pesquisa que faz uso de fontes orais, coletadas por meio de entrevista oral, gravada em diferentes modalidades. A história oral transforma a fonte oral em pesquisa histórica e dessa forma pode ser utilizado para escrever a nossa história. O uso da história oral pode ser compreendida como uma metodologia, uma técnica de pesquisa ou até mesmo uma disciplina. A história oral está vinculada ao depoimento oral de um indivíduo que presenciou determinado evento histórico. A construção dessa fonte histórica acontece a partir de entrevistas temáticas, onde o historiador tem a possibilidade de analisar o dito e o não dito. É interessante, gente, que a história oral, ela utiliza não apenas do falar, mas também da expressão, inclusive de todo o contexto da fala do depoente. E tudo isso, toda essa análise fica a cargo do historiador da oralidade, que utiliza as fontes orais como metodologia e técnica de pesquisa, tá, gente? Uma resposta que o entrevistado se recusa a responder, por exemplo, pode ser interpretado pelo pesquisador e se tornar uma questão de sua pesquisa. Uma expressão de tristeza, de alegria, um desânimo, um respiro, um pensamento nostálgico, tudo isso é levado em consideração na análise do historiador de sua fonte oral. Não é apenas a fala do entrevistado que o historiador utiliza em sua pesquisa, mas toda a gama de sentimento que essa fala lhe traz, tá, gente? Outra coisa importante para a gente analisar é que a história oral ela é importantíssima por tirar da marginalidade personagens que outrora eram não vistos ou deixados de lado pela historiografia tradicional. Os marginalizados, por assim dizer, aqueles que ficam à margem da história oficial. A história oral se mostra inovadora ao dar atenção especial a pessoas que são consideradas excluídas da história, como, por exemplo, os proletários, as mulheres, os idosos e a história do cotidiano e também da vida privada. Em muitas épocas atrás, a historiografia tradicional dava atenção apenas aos fatos importantes, os poderosos, aquelas pessoas que tinham uma certa relevância na sociedade. Hoje a gente sabe que todo mundo faz história. A história do cotidiano também ela é importante, tá bom, gente? A história local e enraizada, além de possuir abordagem que prioriza uma história próxima ao comum, a qualquer pessoa que foca em diferentes maneiras de ver e sentir numa perspectiva da microhistória, também conhecida como a história vista de baixo, aquela que privilegia os indivíduos em detrimento às instituições. E assim, finalizamos a nossa dica do Contraturno Digital. E se você quiser obter mais informações do nosso projeto, é só acessar nossas redes sociais e também seguir o nosso canal. Até a próxima!